tão sério, aneurisma cerebral. A gente vê muito em novela, né? E o doutor Leandro Teles está aqui para explicar para a gente, afinal de contas, o que é essa doença com esse problema, com esse nome tão difícil e se é um problema tão sério assim. Tudo bem, doutor Leandro? Tudo bom, Regina? Prazer enorme recebê-lo. Prazer é todo meu. Cadê o livro? Tá ali, ó. Ah, vamos mostrar. Vamos mostrar. Nossa, como ficou lindo. Ficou bonito, né? A foto tá maravilhosa. Ó, olha a foto, doutor Leandro. É muito Photoshop, né? Pra dar uma caprichada pra não assustar muito. Quando que é o lançamento? O lançamento é dia 7, daqui 15 dias, 7 de junho. É uma quinta-feira. Quinta-feira, daqui 15 dias, vai ser aqui na Livraria Cultura, na Paulista, Conjunto Nacional. Todo mundo convidado, evento gratuito, bastante encontros legais, vai ter uma palestra sobre ansiedade que eu vou dar lá na livraria. Que legal. Trovadores urbanos, coquetel, todo mundo convidado. Só colocar aí na agenda e aparecer a partir das 6h30. Um evento. Evento. E esse livro ele já está à venda já. Já tem pela internet, a pessoa já consegue em algumas livrarias. Dia 1, agora de junho, já vai estar em todas as livrarias do país. É o que eles chamam de pré-venda. Pré-venda. A pré-venda. A pessoa pode adquirir e na semana que vem já começar a ler. Tá. Aneurisma cerebral. Parece um palavrão. É uma doença complicada? É uma doença? O que que é? Aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral é uma doença do vaso, é uma fragilidade que o vaso apresenta de forma localizada e é um tema que só de pensar já assusta, né? Existe um estigma, porque todo mundo já ouviu uma história de alguém que teve uma morte súbita ou uma sequela grave ligada ao aneurisma. E novela, eles sempre falam, teve um aneurisma e tal. Então eles usam como uma ferramenta para trazer gravidade e para algo súbito. Isso tem uma parcela de verdade, mas uma parcela de exagero. Por isso é importante trazer uma pauta como essa, para a gente desmistificar um pouquinho o termo, para as pessoas poderem entender a real necessidade ou não desse tipo de avaliação. Perfeito. Então vamos aos mitos e verdades e vamos ter também algumas fotos para ajudar no entendimento. Legal. Né? Então vamos lá. É mito ou verdade que o aneurisma não ocorre no tecido cerebral, mas sim no vaso? Verdade. Quando a gente pensa em aneurisma, fala, mas está no cérebro, tipo um tumor? Não. O aneurisma, na verdade, ele está no vaso. Na verdade, principalmente nas artérias. A artéria é um vaso mais grosso, que leva o sangue do coração para o cérebro. Então você pode ter aneurisma em qualquer lugar. Aqui, ó. Você pode ter no cérebro, pode ter outra parte do corpo. Aqui é um exemplo, olha a foto que a gente trouxe. A gente percebe que o aneurisma, ele é uma dilatação, ele é uma parede frágil, como se fosse uma bolha ou uma bexiga nesse vaso. Aqui na segunda imagem, está bem fácil de ver. O vaso passa, a parede dele deveria ser reta. E aqui tem uma bolha. Essa bolha pode ter formatos variados, tamanhos variados. E qual é o problema dessa bolha? O vaso, ele está passando sangue aqui, e com pressão. Um belo dia, essa bolha ela pode estourar. E o sangue dentro do vaso pode ir para a cavidade do cérebro ou da onde o aneurisma está. Então, o aneurisma, ele é uma alteração geralmente silenciosa do vaso. Então, ó, me perdoa a ignorância, mas ele é uma alteração no vaso que está no cérebro. No caso do aneurisma cerebral, ele está no cérebro. Mas existe aneurisma, por exemplo, de aorta abdominal. Qualquer vaso que tem uma parede fragilizada num segmento, numa região, você vai chamar aneurisma. Aí, no caso, o aneurisma cerebral, ele está na cavidade craniana, mas ele não está dentro, não é o tecido do cérebro, é sim o vaso chegando. Se o sangue extravasar ali, aí o sangue ele vai se espalhar pelas meninges, que são aquelas membranas do cérebro, e eventualmente vai comprimir o seu cérebro. Perfeito. Então, isso é um fator de risco para um tipo de AVC, que é o AVC hemorrágico. Se a pessoa tem um vaso mais fraco, ela está em risco de ter um sangramento. Este é o aneurisma. Perfeito, muitíssimo bem explicado. Mais um. É mito ou verdade que esse tipo de aneurisma pode ser encontrado numa pessoa saudável? Verdade. E não é tão raro. Hoje, dados de autópsia de pessoas que morreram por causas quaisquer, percebe que em torno de 3% da população tem um aneurisma que não sabia que tinha na região cerebral. É bastante. Muito comum. A maioria deles são aneurismas pequenos e que não levaram a pessoa à morte. Mas é uma coisa comum, pode ser encontrado em qualquer idade. O diagnóstico é mais provável lá pela quinta, sexta década. Mas mesmo adolescentes, jovens, sem nenhum problema de saúde, pode ter isso. Porque a gente imagina hoje que existe uma fragilidade que a pessoa nasce. Então ela nasce com aquele vaso um pouquinho mais fraco naquela região e com o tempo esse aneurisma ele vai crescendo, expandindo. Muita gente nem sabe que tem. Só percebe que tem ou quando ele rompe
ou quando ele fica muito grande, acaba comprimindo alguma estrutura. Então é uma doença que pode acontecer em qualquer pessoa, mesmo pessoas saudáveis. Agora, fatores de risco. Boa. Pressão alta, etilismo, excesso de álcool, tudo que machuca o vaso piora essa condição. Colesterol alto, sedentarismo. Tem uma doença genética chamada rins policísticos. O rim fica cheio de cistinho. Não é tão rara. E essa doença é um fator de risco também para ter esses abaulamentos, essas protusões também no vaso. 5 a 10% de quem tem rim policístico pode ter aneurisma. História familiar. Quem tem mais de um familiar com aneurisma tem um risco também aumentado. Mas ele pode acontecer em pessoas sem nenhuma dessas características também. Perfeito. É mito ou verdade que todo aneurisma, mais cedo ou mais tarde, vai romper? Isso é mito. A maioria dos aneurismas, ele não rompe. O que vai levar ele a romper ou não são características do aneurisma e da pessoa. Perfeito. Se o aneurisma for maior, a chance de romper é maior. Até 7 milímetros, 8 milímetros, a chance é muito baixa. Às vezes até o médico opta por acompanhar o paciente. Ora, se o aneurisma é maior que 7, 10 milímetros, o risco de sangramento é maior. Outra coisa, se a pessoa é mais jovem, o risco dela é maior. Porque a taxa de sangramento é por ano. Vamos supor, o risco de sangramento de um aneurisma é de 1% ao ano. Se a pessoa tem 80 anos, 1% ao ano é pouco, é aceitável. Agora, se ela tem 20 anos, é alto. 1% ao ano é muito. Vai levar quase a 70% de chance de rompimento. Então depende de quem é o paciente, como é o aneurisma, qual é a condição clínica, se a pessoa tem hipertensão ou não, se o aneurisma é superficial ou não. Olha essa imagem. Ótima essa imagem deixa claro, aqui é o cérebro visto por baixo. Né? Olha como o tecido cerebral aqui está intacto, mas os vasos que irrigam ele mostram essas dilatações, essas bexigas. Aqui é um exemplo de vários aneurismas numa mesma pessoa, que aliás pode acontecer. 15% das pessoas que têm um aneurisma têm risco de ter mais do que 1, 2, 3 aneurismas. Aqui mostra como eles podem ser diferentes. Ó. Aqui é um sacular, parece um saquinho, esse é o mais comum. Esse já é parece uma salsicha, né? Uma dilatação mais difusa. Aqui é o perigo. O perigo é um belo dia essa parede ficar tão fina que ela se rompe. E isso sim é uma catástrofe. Porque esse sangue ele vai escapar numa região fechada, que é o crânio, onde não dá para acomodar. Não é igual um hematoma no braço ou na barriga que consegue inchar. No cérebro, não tem para onde expandir. Não tem para onde expandir. Então isso sim é uma emergência médica que pode levar à morte. Pode levar à morte? Pode e com frequência o faz. A gente tem alguns dados. Quando rompe um aneurisma na cabeça da pessoa, a chance dela falecer antes do atendimento ou nos primeiros 30 dias é de 40%. A chance de uma morte súbita na hora do rompimento é de 15%. Nossa. É muito alto. Muito alto. Dos 60% que não falecem do aneurisma que rompeu na cabeça, metade fica com sequela grave. Só 1/3, só metade desses que sobreviveram que vai ter uma recuperação total. E aí ele vai ter a sorte de ter um coágulo que cicatriza rápido, chega rápido ao hospital, e aí ele pode ter um sangramento contido. Mas é uma doença que se rompe catastrófica. Então é curioso, porque ter o aneurisma pode ser algo silencioso. Mas romper um aneurisma muda geralmente tudo. É algo totalmente catastrófico. Por isso que o ideal é tentar fazer a prevenção e intervir antes que ele rompa. Já continuamos a conversar sobre esse assunto, continuando com mitos e verdades sobre aneurisma cerebral. É mito ou verdade que qualquer forte dor de cabeça indica aneurisma? Isso é mito. Graças a Deus é mito, porque a dor de cabeça é uma coisa muito comum. Então a intensidade da dor não sugere muito aneurisma ou não. O que sugere o aneurisma, roto, ou quando ele rompe, quando ele sangra, é uma dor de cabeça peculiar, característica. Então é uma dor de cabeça que vem como uma trovoada. Uma dor de cabeça que vem muito aguda, muito súbita. Porque geralmente na enxaqueca, na dor de cabeça tipo tensão muscular, a dor ela vem mais fraca e vai piorando, né? No caso do aneurisma, quando ele rompe, a dor é praticamente imediata. Ela atinge o seu ápice, geralmente em muitos poucos segundos. Então essa dor súbita, ela exige um atendimento de emergência mais forte. Ou também quando a dor ela vem acompanhada de desmaio ou de algum sintoma neurológico. Desmaia de dor ou desmaia porque alguma coisa já foi afetada? Então, quando é por aneurisma, geralmente já é porque algo foi afetado. Mas não quer dizer que se a pessoa tiver uma dor súbita, ela tem um aneurisma. Só quer dizer que se ela tiver uma dor súbita, ela tem que buscar ajuda médica mais rápido. Porque as dores mais comuns, elas não são súbitas. De você estar parado, sem dor, zero dor, e de repente em 10 segundos está com uma dor terrível. Então toda dor que atinge o seu ápice em até 60 segundos, ela é uma dor mais preocupante. Outra coisa, Regina, dores que acontecem durante a atividade física vigorosa.
Por exemplo, eu tô pegando peso na academia ou empurrando um móvel na minha casa. Fazendo uma faxina. De repente vem uma dor, pá, com uma pedrada na cabeça. Uma dor muito forte e aguda. Isso não é legal. Não é legal. Buscar ajuda. Outra coisa, durante a atividade sexual. Tem gente que tem dor durante a atividade sexual ou durante o orgasmo. Isso pode até ser uma dor benigna, mas tem que procurar ajuda. Dor relacionada à atividade física é uma dor mais preocupante. Então, se você tem história familiar de aneurisma, se você tem dores súbitas, intensas e rápidas, ou dor associada à atividade física, é importante buscar ajuda. Agora, o aneurisma, mesmo quando ele não rompe, se ele crescer muito, ele pode comprimir algumas estruturas. Claro. Uma que o aneurisma às vezes comprime quando ele está grande, é um nervo que vai para a região do olho. Então, queda de pálpebra de um lado só, visão dupla, pupilas de tamanho diferentes, tudo isso tem que chamar atenção para você buscar um neurologista. Qualquer assimetria, qualquer sinal neurológico focal que você não tinha, procure ajuda, porque entre os diagnósticos vai estar, sim, alguma coisa que possa ocupar espaço como um aneurisma. Perfeito. Vamos agora para as perguntas do pessoal de casa. Primeira delas, quem manda é o Rodrigo. Existe tendência familiar para aneurisma cerebral? Existe sim. O risco é em torno de 3% para quem não tem familiar nenhum. Se você tem um familiar só, o seu risco aumenta um pouco. Vai para quanto? Um familiar vai para um torno de uns 4%, 4,5%. Acima de um familiar, seu risco já é em torno de 6%. Então, quem tem mais de um familiar com aneurisma, geralmente a gente já faz o exame para ver se tem aneurisma, mesmo sem ter sintoma nenhum. Como que é o exame? Tem 3 exames possíveis. Um é mais chato, invasivo, e os outros 2 são mais comuns. O mais fácil de fazer é a angiorressonância. É uma ressonância da região da cabeça, mas não é uma ressonância normal do cérebro. Porque a gente não quer ver o cérebro, a gente quer ver o vaso. Então é uma ressonância que apaga o cérebro na imagem e desenha os vasos. Eu acho que até a gente tem umas imagens, depois se o pessoal puder resgatar as imagens do aneurisma, a angiorressonância consegue ver o vaso e ver a dilatação. Eu mandei umas imagens reais. Ó, que legal, traz, né? Agora, outra possibilidade é uma angiotomografia. É uma tomografia com contraste que vê o vaso, não o cérebro. Isso é importante, porque às vezes a pessoa faz uma tomografia simples e não enxerga. Então ela fez o exame errado, ela fez o exame que vê o cérebro. A ressonância simples do cérebro só vai ver quando a imagem é muito grande. Quando ela é menor que 15 milímetros, tem que ser esse exame do vaso. E o mais chato, o exame mais bonito, mais perfeito para o médico é a arteriografia. Aquela que você vê com um catéter, joga o contraste como se fosse um cateterismo cardíaco, mas feito aqui na cabeça. Esse a gente separa para pacientes muito selecionados, com risco muito alto ou com imagens suspeitas. Porque hoje a angiorressonância e a angiotomografia enxergam aneurismas acima de 3 milímetros. Como eu falei que até 7 é razoável você acompanhar sem intervir, então se vê acima de 3, é um exame bacana e não invasivo. Ótimo. Próxima pergunta é enviada pela Lívia. Aneurisma cerebral tem cura? Se a pessoa fechou o aneurisma, ela pode ter vida normal? Tem cura. Se você identificar o aneurisma e decidir mexer com ele, acima de 7 milímetros, superficial, você pode operar, colocar um clipe metálico. Então você coloca um clipe, parece um clips mesmo. Aí você deixa o aneurisma excluído da circulação, ele murcha. Interessante. E aí o sangue continua passando. Isso é uma cirurgia, tem que abrir o crânio, mas tem baixa taxa de risco com os cirurgiões experientes. A gente até brinca em medicina que é aneurisma clipado, aneurisma curado. Isso é um aforisma. Na prática, pode acontecer de ressangrar, mas é raro. Depois da cirurgia, o paciente ele vai acompanhando com o médico para ver se ele continua fechado. Se aparece outro. Se aparece outro, se tecnicamente ficou bonito. E tem uma outra opção. Por cateterismo, você pode ir até o aneurisma e fechar ele com uma molinha, de dentro para fora, sem abrir o crânio. Então existe a possibilidade também de um procedimento interno, um cateterismo que coloca uma mola que se expande dentro do aneurisma e fecha o aneurisma. Ele fica fechado. Às vezes coloca um stent, às vezes não, que é uma mola no vaso, e aí também cura. Então essas duas opções são boas, decididos de acordo com o paciente e com o tipo de aneurisma. Então isso não é comum, geralmente depois de clipar o aneurisma, por isso o que ela paciente usou, pode eu achei estranho, normal. Fechou, né? Se a pessoa fechou, então ela já deve ter clipado. Ela está certa, ela está fecha certíssima. mesmo. Fecha mesmo. Próxima pergunta enviada pelo Leonardo. Aneurisma cerebral pode causar morte súbita? Vai ficar no ar a resposta daqui a pouco, a gente. Agora é a Lê. Mais uma pergunta, agora enviada pelo Leonardo Queiroz. Aneurisma cerebral pode causar morte súbita, que ficou no ar. Pode sim.
Aliás, está entre as 5 principais causas de morte súbita. O que é morte súbita? Morte súbita é aquela pessoa que morre rapidamente de um transtorno que ela não vinha cuidando, que não vinha tratando. Então, aquela pessoa que morre de uma doença conhecida não é morte súbita. Ou aquela pessoa que é encontrada morta sem razão. E a gente exclui morte violenta. Então, suicídio não entra em morte súbita, violência urbana não entra. Então, a pessoa que morreu de causa misteriosa, quando vai para a autópsia, as principais causas são infarto, arritmia, embolia pulmonar e ruptura de aneurisma cerebral. Quando rompe um aneurisma, existe uma 15% de chance da pessoa morrer nas primeiras 2 horas. E no primeiro mês, existe uma chance de morte de 40%. Então é uma doença muito aguda. Mas por que no primeiro mês, se uma vez já foi ao médico, já foi atendido e tal? Porque a pessoa, mesmo que chegue ao hospital, ele vai para a UTI, existe o risco de um ressangramento do aneurisma, ela tem que passar por neurocirurgia, a pressão da cabeça fica muito aumentada, então é uma luta. Existe também o risco dos vasos que estão imersos naquele sangue começarem a fechar. A gente chama de vasoespasmo. Então, os primeiros 40 dias pós-ruptura de um aneurisma é uma luta pela vida. É uma doença grave. Eu queria mostrar a imagem que eu falei, que é uma imagem real. Vamos mostrar. Aqui, olha, é uma arteriografia. Nossa, aqui está ali o cérebro. Só que a gente apagou o cérebro. Desenhou os vasos. Olha a carótida subindo ali, né? Então, a carótida bem marcada. De repente, você vê que aparece uma saculação, uma bexiga, uma bolha. Sim. Esse é um aneurisma. Aqui do lado de cá, de novo, ó. Pode ver que é uma coisa que não não precisa imaginar, né? Tá visível. Está visível. Esse vaso, ele está fragilizado. Quando a pessoa faz uma cirurgia, ela coloca um clipe bem no pescoço aqui. Tá. Esse clipe murcha e esse aneurisma ele cicatriza. Ou você vem com um catéter, coloca uma mola aqui dentro, às vezes coloca o stent aqui ou não, e exclui. E uma vez excluído da circulação, isso não é mais um problema. Agora, se esta bolha se rompe, mostra a próxima imagem pra gente. Aqui agora, é a mesma, só mudou o exame, que a gente está vendo, era a mesma pessoa. Tá. Aqui é uma tomografia normal. Aqui a gente não está vendo o vaso, está vendo o cérebro. Os vasos estão aqui escondidos. Aqui é normal. Tá. Olha como o cérebro ele tem que ser cinza e essa região preta. Preta, preta. Agora, o lado de cá é um aneurisma que rompeu. Perceba que esse branco é sangue. O problema é o branco. O branco é o sangue que saiu do vaso e foi para meninge. A meninge são as membranas que revestem o cérebro. É onde dá a meningite, quando você tem uma infecção. Então, um aneurisma que rompe, ele gera esse problema, um sangue que escorre por volta do cérebro. Isso atrapalha muito o andamento desse sistema nervoso. Então, olha como o sangue ele vai para várias regiões. Esse cérebro ele fica inchado. Esse paciente ele pode estar em coma, ele pode exigir muito tempo de UTI. Então, o sangramento é um fenômeno grave. Por isso que as pessoas que sobrevivem sem sequela, elas são consideradas diferentes, né? É quase um milagre, porque muito empenho de UTI, muita reabilitação, porque a chance de se morrer num sangramento desse, por isso que o ideal é você tentar identificar antes, o que não é fácil, porque é uma doença que não traz sintoma. Então tem que ficar de olho com tendência genética, dores de cabeças esquisitas, mal explicadas, tudo isso vai ajudar o diagnóstico precoce. Perfeito. Muito obrigada por trazer essas imagens. Eu que agradeço. Ilustra bastante, né? Mais uma pergunta. A Paula Carvalho. Um aneurisma operado pode estourar novamente? Pergunta parecida dela. com o último. Não é comum. Aneurisma bem clipado, ele geralmente não volta a romper. Mas, dependendo da dificuldade técnica, se ficou um resíduo, se ela tiver outros aneurismas, ou se ela só clipar e não cuidar do fator de risco, como pressão alta, etilismo, pode dar complicação. De modo geral, ele não tende a romper. Ele tende a ser bem controlado, feito uma boa clipagem. Às vezes, tecnicamente, não fica perfeito, até por às vezes o aneurisma é muito grande ou lobulado, mas a tendência é, uma vez clipado, ele não te dê mais problema. Tá. Mais uma pergunta. E dessa vez é do Gabriel. Quando o aneurisma estoura na cabeça, qual a chance do paciente sobreviver sem sequelas? A chance é em torno de 1/3. 1 a cada 3 pacientes que rompem o aneurisma. E por que esse cara ele ficou sem sequela? Provavelmente ele rompeu um pouquinho e percebeu por dor de cabeça. O cérebro dele fez coagulou, né? Como a gente machuca, às vezes tem gente que faz o coágulo rapidinho, né? Para de sangrar, tem pessoas que sangram mais. Então, se fez essa casquinha e conseguiu combater, ele vai para o hospital e pode evoluir sem. Mesmo assim, se rompeu, ele vai ter que operar para clipar, porque o risco seria de posterior a isso vir um sangramento maior. Mas a chance é de 1 a cada 3 que rompem. Tá.
Mas não confundir 1 a cada 3 com um aneurisma. Não. Perfeito, Porque perfeito. o aneurisma, como eu te falei, a maioria não rompe. Tá. A gente imagina que de 5 a 10% dos aneurismas rompem. Porque tem gente aqui em casa que tem um aneurisma pequeno, que o médico acompanha. Aneurisma pequeno até 7 milímetros, o médico vai acompanhando. Às vezes até um pouquinho maior que isso. A parede dele é mais forte, o Sim. médico repete o exame de ano em ano, de 6 em 6 meses. E vai levando. Tá levando. Tá. Agora uma pergunta minha, é mais comum em homens ou em mulheres? É mais comum em mulheres. 2 para 1. que riu? Parece que tudo que eu falo é mais comum em mulheres. Mas não é perseguição, não. Não sei se é porque o programa Mulheres eu trago coisa que... Não, mas, não é perseguição, ó, não. a- Nem eu fui debochada. Eu só achei pra falar engraçado. assim, ó, mulher vive mais. Quem vai ver viúvas e vai num bar vai ver que tal tem mulher. Então mulher vive mais. Mas nas doenças neurológicas, às vezes, puxa um pouquinho mais pra mulher. Aneurisma, 2 vezes mais comum em mulheres 2 vezes? do que em homens. É bem E a mais gente comum, não sabe né, muito gente? bem o motivo. Talvez tenha uma implicação da questão hormonal, talvez tenha questões genéticas envolvidas. Tá. Mulher faz mais diagnóstico também. Por quê? Porque Ah, tem tudo isso. mulher procura mais um médico. Mulher tem mais enxaqueca, que leva no médico, e o médico, para investigar a enxaqueca, acha o aneurisma. Perfeito. Apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra. Então a mulher, por ser mais investigada, e às vezes no Aumenta a check-up, ginecologista, estatística. aumenta a estatística. Perfeito. Então existe um viés, mas aparentemente a mulher tem um pouquinho mais. Ah, desculpa a brincadeira. Não. Doutor Leandro Teles é neurologista, o site dele é Leandro Teles, tudo simples, sem nenhuma letra dobrada, leandroteles.com.br e o Instagram dele é @neuroleandroteles. Perfeito. Dia 7 nós temos um encontro. Dia 7 a gente tem um encontro aqui no programa Mulheres, à tarde. Isso. E logo na sequência, uma grande festa, uma celebração. Livraria Cultura, lançamento do meu novo livro, todo mundo convidado. O Cérebro Ansioso. Perfeito. Muito obrigada. E o viu? seu já está lá no seu camarim assinadinho. Muito obrigada. É uma Vai honra. com Deus, viu?